My dear young women, Minhas queridas jovens, é um grande privilégio e oportunidade para mim estar diante de vocês essa noite. Vocês formam uma visão impressionante e inspiradora. A 13ª regra de fé é o tema da Mutual de 2011. Ao participar de reuniões de jovens e de reuniões sacramentais neste ano, ouvi rapazes e moças compartilharem o que a 13ª regra de fé significa para eles e como ela se aplica às suas vidas. Há muitos que sabem que ela é a última regra de fé, a mais comprida, a mais difícil de decorar, e a regra de fé que eles esperam que o bispo não lhes peça para recitar. Contudo, muitas de vocês também compreendem que a 13ª regra de fé é bem mais do que isso. A 13ª regra de fé é um guia para uma vida cristã justa. Imaginem como seria nosso mundo se todos decidissem viver de acordo com os ensinamentos contidos na 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. No primeiro discurso que o presidente Thomas S. Monson proferiu como profeta, na sessão de domingo da Conferência Geral, ele citou a admoestação de Paulo, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que inspirou muitos dos princípios contidos na 13ª regra de fé. O presidente Monson reconheceu que vivemos em tempos desafiadores e que incentivou, dizendo: nesta difícil jornada pela mortalidade, sigamos este conselho do apóstolo Paulo, que ajudará a mantermos no caminho seguro. Gostaria hoje de enfocar dois princípios intimamente relacionados na 13ª regra de fé, que, sem dúvida, nos ajudam a manter-nos no caminho seguro. Tenho um forte testemunho e a determinação de seguir o importante princípio de ser honesta e verdadeira. Em primeiro lugar, creio em ser honesta. O que significa sermos honestos? O livreto Sempre Fiéis ensina: ser honesto significa ser sincero, verdadeiro e sem falsidade em todas as situações. É um mandamento de Deus que sejamos honestos, e é necessário que sejamos completamente honestos para conseguir a salvação. O presidente Howard W. Hunter ensinou que precisamos estar dispostos a ser estritamente honestos. Ele disse: há vários anos, havia cartazes nos corredores e saguões de nossas capelas intitulados "Sejam honestos consigo mesmos". A maioria deles referia-se às coisas pequenas e comuns da vida. É nessas coisas que o princípio da honestidade é cultivado. Há pessoas que reconhecem que é moralmente errado ser desonesto nas coisas grandes, mas acreditam que é perdoável se as coisas tiverem pouca importância. Será que existe realmente alguma diferença entre a desonestidade que envolve $1.000 e a que envolve apenas 10 centavos? Será que existem realmente níveis de desonestidade, dependendo de o assunto ser grande ou pequeno? O presidente Hunter prossegue dizendo: se quisermos ter a companhia do Mestre e do Espírito Santo, precisamos ser honestos com nós mesmos, com Deus e com nosso próximo. Isso proporciona a verdadeira alegria. Se formos honestos em todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas, teremos paz na mente e uma consciência tranquila. Nosso relacionamento com as pessoas é enriquecido porque se baseia na confiança. E as maiores bênçãos da honestidade é que podemos ter a companhia do Espírito Santo. Gostaria de contar uma história simples que fortaleceu a minha determinação de ser honesta em todas as coisas.
Um homem foi certa noite roubar milho no campo do vizinho. Levou com ele seu filhinho para que este se sentasse na cerca e ficasse de vigia para alertá-lo caso alguém aparecesse. O homem pulou a cerca, levando nos braços uma sacola grande, e antes de começar a pegar o milho, olhou à sua volta. Primeiro para um lado, depois para o outro. Como não viu ninguém, estava prestes a começar a encher a sacola. Então, o menino gritou: "Pai, você esqueceu de olhar para um lado. Você esqueceu de olhar para cima." Quando somos tentadas a ser desonesta, e todas nós estamos sujeitas a essa tentação, podemos supor que ninguém vai ficar sabendo. Essa história nos lembra que nosso Pai Celestial sempre sabe e que, no final, teremos de prestar contas a Ele. Esse conhecimento me ajuda a esforçar-me continuamente a viver de acordo com este compromisso. Creio em ser honesta. O segundo princípio ensinado na 13ª regra de fé é: creio em ser verdadeira. O dicionário define a palavra verdadeiro como genuíno, fiel, exato ou sem distorções. Um dos meus livros favoritos da literatura inglesa é Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë em 1847. A personagem principal, Jane Eyre, é uma pobre órfã adolescente que é um exemplo do que significa ser verdadeira. Neste relato fictício, um homem, o Sr. Rochester, ama a senhorita Eyre, mas não pode casar-se com ela. Em vez disso, ele pede à senhorita Eyre que more com ele, sem o benefício do casamento. A senhorita Eyre também ama o Sr. Rochester e, por um momento, sente-se tentada, perguntando a si mesma: quem neste mundo se importa com você? Ou quem vai se prejudicar pelo que... Rapidamente, a consciência de Jane responde: eu me preocupo comigo. Quanto mais solitária, quanto mais sem amigos, quanto menos apoio eu tiver, mais respeito terei por mim mesma. Vou cumprir a lei dada por Deus. As leis e os princípios não são para os momentos em que não há tentação, são para momentos como este. Se para minha conveniência eu os violar, de que valeriam? Eles têm valor. Sempre acreditei nisto. As opiniões que formei, as decisões que tomei, isso tudo que tenho neste instante para me firmar. Esta é minha base de apoio. Em um momento desesperador de tentação, Jane Eyre foi verdadeira e fiel às suas crenças, confiou na lei dada por Deus e firmou-se, resistindo à tentação. O fato de sermos verdadeiras e fiéis em nossas crenças, mesmo que isso não seja bem visto pela maioria, é algo que nos mantém seguras no caminho que conduz à vida eterna com nosso Pai Celestial. Adoro esse desenho feito por uma jovem para lembrá-la de seu desejo de ter a alegria de viver com o Pai Celestial para sempre. O fato de sermos verdadeiras também nos permite exercer uma influência positiva na vida de outras pessoas. Recentemente, ouvi a história inspiradora de uma jovem que, graças à sua determinação de ser verdadeira e fiel às suas crenças, exerceu grande influência na vida de outra jovem. Há vários anos, Christy e Jen participavam juntas do coro da escola no ensino médio em Hurst, Texas, mas não se conheciam muito bem. Um dia, Jen ouviu Christy conversando com as amigas sobre religião, suas várias crenças e suas histórias preferidas da Bíblia. Recentemente, ao voltar a ter notícias de Christy, Jen contou esta história. Senti-me triste por não saber nada a respeito do que você e suas amigas conversavam. Por isso, pedi a meus pais uma Bíblia de presente de Natal. Ganhei a Bíblia e comecei a ler. Esse foi o início de minha jornada religiosa e minha busca da igreja verdadeira. 12 anos se passaram. Certa noite, caí de joelhos e supliquei para saber o que fazer.
Me ajoelhei e descobri que tinha algo mais a fazer. Quando caí de joelhos e supliquei para saber o que mais deveria ser feito, naquela noite sonhei com você, Christy. Não havia desde que nos formamos no ensino médio. Eu achei meu sonho estranho, mas não o atribuí a alguma coisa. Sonhei com você novamente nas 3 noites seguintes. Passei um tempo pensando no significado dos meus sonhos. Então lembrei que você era Mormon. Consultei o site Mormon. E a primeira coisa que encontrei foi a palavra de sabedoria. Minha mãe tinha morrido de câncer do pulmão 2 anos antes. Ela tinha sido fumante e quando li a respeito da palavra de sabedoria, aquilo realmente me tocou. Mais tarde fui visitar meu pai. Estava sentada na sala de estar dele e comecei a orar. Pedi para saber onde ir e o que fazer. Naquele momento, apareceu um comercial da igreja na televisão. Anotei o número e liguei naquela mesma noite. Os missionários me ligaram 3 dias depois e perguntaram se poderiam deixar comigo um livro de Mormon. Eu disse, sim. Fui batizada 3 meses e meio depois. 2 anos depois, conheci meu marido na igreja. Nós nos casamos no templo de Dallas e agora temos 2 lindos filhinhos. Queria agradecer a você, Christy. Você me deu um exemplo maravilhoso durante todo o ensino médio. Você era bondosa e virtuosa. Os missionários me ensinaram as lições e me convidaram para ser batizada, mas você foi minha terceira missionária. Você plantou uma semente por meio de suas ações e realmente tornou minha vida melhor. Tenho uma família eterna agora. Meus filhos vão crescer com o conhecimento da plenitude do Evangelho. E é a maior bênção que alguém pode receber. Você ajudou a trazer essas coisas para a minha vida. Quando falei com ela, Christy me disse, às vezes, acho que ouvimos a lista de atributos descritos na 13ª regra de fé e nos sentimos sobrecarregadas. No entanto, sei que se vivermos esses padrões e seguirmos o exemplo de Cristo, poderemos fazer coisas que fazem a diferença. Sinto-me como Amós em Alma 26:3, quando disse, e esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. É minha oração que cada uma de vocês não apenas declare, creio em ser honesta e verdadeira, mas que vocês também assumam o compromisso de viver essa promessa todos os dias. Oro para que, ao fazerem isto, a força, o amor e as bênçãos do Pai Celestial a sustenham, ao realizarem a obra para a qual foram enviadas a este mundo. Digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.